Sistema lineares, método de Gauss-Seidel. Então, vou mostrar aqui um método que trata-se, né, do aperfeiçoamento do método de Gauss-Jacobi. Então, vamos ver no que consiste esse método. Ele é uma modificação do método de Gauss-Jacobi de forma a utilizar a componente da solução mais atualizada disponível. Então, seja o seguinte sistema, né? Aqui eu estou colocando como exemplo um sistema de 3 equações, 3 incógnitas, apresentado, né? Conforme vocês estão vendo aqui, onde a gente forma aqui, né, a matriz dos coeficientes, né, onde esse A11 elemento da linha 1, coluna 1, A12 elemento linha 1, coluna 2, assim sucessivamente, né? Como por exemplo esse A32, né, elemento da linha 3, coluna 2, assim sucessivamente. Se eu quiser escrever a solução desse sistema, a gente pode fazer a seguinte operação algébrica, né? Eu vou isolar x1 na equação 1, eu vou isolar x2 na equação 2 e vou isolar x3 na equação 3. Então, vamos observar como é que fica fazendo essas manipulações algébricas, né? Então, isolando x1 aqui na equação 1, eu passei o A12x2 e o A13x3, né, para o outro membro, né, mudando aqui de sinal, e o coeficiente que multiplica o x1, você passa para o outro lado com a operação inversa, que pode ser ou dividindo, ou seja, multiplicando pelo inverso, né, que representa a mesma coisa, tá? Então, dada essa solução aqui, claro, se você tem uma solução inicial de ordem zero, né, conforme vimos que esse método também é um método iterativo, ou seja, é um método repetitivo, que você parte, né, de um chute inicial, substitui esse chute inicial no sistema, encontra uma solução e aí você compara com o critério de convergência, né? Enquanto não atingir esse critério de convergência, a gente fica pegando sempre a solução mais atualizada e substituindo novamente até que aquele critério de convergência seja atingido. Então suponhamos, né, que esse k-1 aqui é a solução anterior. Então, por exemplo, se partirmos do chute inicial, esse k-1 aqui representará ordem zero. Ao substituir, né, nessa solução, nessa equação aqui que representa a solução, esse resultado vai me dar a componente x1 de ordem 1. Né? Então, por exemplo, se k-1 for ordem 0, esse k aqui é ordem 1. Ou seja, a gente diz que esse k-1 é a solução anterior e dizemos que esse, né, ordem k aqui é a solução atual. Ok? Pronto, então vamos isolar o x2 na equação 2 e substituir a nova solução, tá? Então, isolando aqui, ó, x2 na equação 2, eu passei esse camarada e esse camarada para o outro lado, e esse coeficiente passei para o outro lado com a operação inversa, tá? Então, temos aqui a solução x2, mas, de acordo com a regra aqui do método de Gauss-Seidel, eu tenho que utilizar a componente mais atualizada disponível. Então, por exemplo, como aqui o x1 eu já tenho a componente mais atualizada, então eu já substituo diretamente aqui nessa solução. Enquanto que, se estivéssemos aplicando o método de Gauss-Jacobi, utilizaríamos a componente da solução anterior. Então, essa é a diferença básica, tá? Isolando x3 na equação 3, então fica, né, expresso por essa equação aqui. Só que, pelo método de Gauss-Seidel, eu já tenho o x1 mais atualizado e o x2 mais atualizado, de modo
né, que já podemos substituir aqui no próprio X3. Essa é a diferença básica, né, em relação ao método de Gauss-Jacob. Vamos agora falar das condições de convergência, né? A convergência é sempre garantida, né, se qualquer uma dessas condições a serem apresentadas aqui forem satisfeitas, tá? Ou seja, então eu vou apresentar primeiro aqui o critério de Sansefeld. Esse critério de Sansefeld é um critério adicional, né, ao critério adotado lá pelo método de Gauss-Jacob, entendeu? Então, enquanto no método de Gauss-Jacob utilizávamos, né, o estudo ali do se a matriz é diagonalmente dominante, né, para saber se ele converge ou não. Também é válido para o método de Gauss-Seidel, embora, né, no método de Gauss-Seidel a gente utilize um critério adicional, que é esse critério que vamos ver aqui do raio espectral. Ou seja, então, para calcular esse raio espectral, a gente vai calcular esses coeficientes aqui, ó, beta 1, né, que é o seguinte: eu vou pegar os elementos da linha 1, que é aqui, ó, A12 e A13, e dividir pelo elemento da linha 1 na diagonal principal, que é A11. Lembrando que tudo em módulo, tá? Para calcular o beta 2, que são utilizados os elementos aqui da linha 2, eu vou utilizar o beta 1 já calculado, ó, ele aqui, fazendo as operações com os módulos dos elementos que estão na linha 2, né? Que vai ser o que? O A21 vezes beta 1 mais o que? A23, né? Dividido pelo elemento da diagonal na linha 2, que é o A22. Para calcular o beta 3, eu vou utilizar o beta 1 e beta 2, conforme aparece aqui na fórmula, né? E também utilizando os elementos aqui da linha 3. Então a gente vai fazer aqui, ó, esse A31 vezes beta 1 mais o que? A32 beta 2 dividido pelo elemento da diagonal principal na linha 3, que é o A33, tá? Tudo em módulo, ok? Feito essas contas, né, a gente vai fazer o seguinte teste: o máximo valor entre beta 1, beta 2 e beta 3, o maior valor desses três aqui tem que ser menor que 1. Se essa condição for atendida, então significa que o sistema convergirá para esse método de Gauss-Seidel. Pronto, então, um outro critério, né, que também é utilizado para saber se o sistema converge ou não, que é utilizado no método de Gauss-Jacob, também funciona para o método de Gauss-Seidel também, tá? Que é esse aqui. Então a gente vai testar se a matriz ela é diagonalmente dominante por linha. Então pega aqui, ó, o módulo do elemento da diagonal principal na linha 1, que esse é A1, tem que ser maior do que a soma dos módulos dos demais elementos da linha 1. Se isso ocorrer, né, então você diz que é diagonalmente dominante. Então eu vou pegar aqui o módulo do elemento da diagonal principal na linha 2, o A22, tem que ser maior do que a soma dos módulos dos demais elementos na linha 2. E, portanto, fazendo isso, né, para a linha 3, ou seja, o módulo do elemento da diagonal aqui, ó, principal na linha 3, o A33, tem que ser maior que a soma dos módulos dos demais elementos. Se isso ocorrer, né, essa condição for satisfeita, dizemos que a matriz é diagonalmente dominante por linha. Mas a gente pode testar também se a matriz ela é diagonalmente dominante por coluna, né? Ou seja, a gente vai pegar aqui na coluna 1, ou seja, o módulo do elemento da diagonal principal na coluna 1 tem que ser maior do que a soma dos módulos dos demais elementos aqui nessa coluna, tá? Então, fazemos o teste aqui para a coluna 2, né, que é o módulo do elemento da diagonal principal na coluna 2 tem que ser maior
do que a soma dos módulos dos demais elementos na coluna 2. E fazendo aqui, né, para coluna 3, né, o módulo do elemento da diagonal na coluna 3, né, que é o módulo do elemento da diagonal principal na coluna 3 tem que ser maior que a soma dos demais elementos na coluna 3. Então, se essas condições aqui forem satisfeitas, você pode dizer que essa matriz é o que? Diagonalmente dominante por coluna. Ok? Então, se isso aqui for atendido, então você sabe que pode aplicar, né, esse método de Gauss-Seidel, que a solução convergirá. Agora, a questão agora é o seguinte: e se não for atendido nem o critério de Sansefeld e nem o critério da matriz diagonalmente, nem por linha nem por coluna? Nada pode se afirmar. Então, o sistema, aplicando esse método, ele pode convergir ou não, né? Uma coisa que é notada é que, se não for atendido, né, esses critérios, e o sistema convergir, pelo menos a convergência vai ser mais lenta do que quando esses critérios são atendidos. Ou seja, então, né, se não for atendido, significa que você, se ele convergir, vai ter que fazer um número bem maior de iterações até chegar na solução desejada. Bom, uma outra condição é você estabelecer aqui os critérios de parada, né? A convergência, se a convergência for satisfeita, né, então você vai impor aqui o critério de parada. Lembrando que quando eu escrevo aqui x é a solução. Por exemplo, se for o sistema apresentado, né, no exemplo inicial aqui, ou seja, 3 equações, 3 incógnitas, aqui nessa solução x está implícito, né, aqui dentro é x1, x2, x3, né? Se for n equações, n incógnitas, esse x aqui representa x1, x2, assim sucessivamente até o que? Xn. Então aqui representa todos os valores, tá? Então você vai fazer a diferença componente a componente, né? O x1 atual menos x1 anterior, testa ali o valor. x2 atual menos x2 anterior, tudo em módulo, né? Eu vou fazer sucessivamente até o que? Xn, se tiver n equações incógnitas, tá? Então, o maior dessas diferenças é o que eu vou substituir aqui no numerador e dividir aqui pelo módulo do maior dos componentes da solução atual, tá? Então, se eu tenho a solução atual, x1, x2 até o que? Xn, o que tiver maior valor em módulo é o que eu vou substituir aqui no denominador. Quando eu faço essa razão, né, se for menor que epsilon, então eu digo que essa solução atual, a última calculada, né, é a solução do sistema, com precisão aqui menor que epsilon. Caso contrário, né, ou seja, essa razão aqui dê maior que o valor epsilon, então eu pego a solução mais atualizada disponível e vou substituir novamente no sistema. Então você vai ficar repetindo esse processo até que essa condição seja o que? Satisfeita, tá? Tem uma outra condição também aqui utilizada, que é o seguinte, né? Por exemplo, se você tem n equações, n incógnitas, os termos independentes B1, B2 até o que? Bn, você passa eles para o lado esquerdo, ou seja, quando a gente passa para o lado esquerdo, ficou o que? Nada do lado que? Direito da equação. Ora, se esse valor aqui da solução for exato, na hora que eu substituir a solução aqui, eu vou encontrar, né, que essa substituição vai ser igual que a zero. Embora saibamos que, né, esse é um método, né, aproximado, né, um método iterativo, ou seja, método repetitivo, cujo, né, encontramos ali valores aproximados. Então significa que ao substituir aqui, isso aqui não daria o que? Necessariamente zero, né? Então, a partir do momento
né, que essa solução calculada começa a se aproximar da solução, né? Aqui, ao substituir aqui, você começa a encontrar valores cada vez o que menores, e quando, né, atingir menor do que esse valor epsilon, né, que é a precisão desejada aqui do sistema, você para, e essa última solução calculada você diz que é, né, a solução do sistema. Uma outra condição é quando você tem aqui limite de iterações, ou seja, tem problemas que ele pede lá, por exemplo, faça o que? 5 iterações. A solução que você encontrar a partir de 5 iterações, ali é a solução do seu sistema. E aí você pode, no final, calcular qual a precisão. Só que nesse caso, né, quando é estabelecido o limite de iterações, aí ao fazer todas as iterações pedidas, você precisará o que? Calcular para saber qual foi a precisão com que você encontrou a sua solução. Bom, vamos aqui para o exemplo, né? Achar a solução do sistema linear abaixo com a precisão de epsilon menor do que 0,05. Então temos aqui, né, 3 equações, 3 incógnitas, tá? Lembrando que o teste, né, para saber se a matriz ela é diagonalmente dominante é bem mais fácil do que a aplicação do critério de Sansefeld, né, que a gente tem que fazer aqueles diversos cálculos. Aqui, apenas avaliando visualmente, a gente já vê aqui esse critério, né, por exemplo, diagonalmente dominante por linha, né, por exemplo, esse valor aqui em módulo é maior do que a soma dos módulos dos demais elementos aqui, ó, da linha 1, tá vendo? Esse valor aqui, ó, que é da diagonal principal, né, em módulo, é maior do que a soma desses dois aqui também em módulo, né? Ou seja, esse valor em módulo, ó, que é da diagonal principal na linha 3, é maior que a soma desses dois. Então aqui só visualmente a gente já conseguiu perceber, né, que é atendido aí o critério, né, que a matriz é diagonalmente dominante por linha, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês a aplicação do critério de Sansefeld, tá? Então vamos colocar aqui o teste de convergência, né, por esse critério. Vamos calcular aqui o beta 1, né, que eu vou calcular aqui, ó, esse mais esse dividido pelo elemento da diagonal, que é 10, ó, aqui, ó, 2 mais 1 sobre 10, que é 0,3. Bom, o beta 2 a gente utiliza beta 1, né? Então vai pegar aqui, ó, esse vezes beta 1, né? 1 vezes 0,3 aqui, mais esse A23, que é 1, tá vendo aqui? Dividido pelo elemento da diagonal, que é 5. Fazendo essa conta dá o que? 0,26. E para calcular o beta 3, precisamos do beta 1 e beta 2, né? Então vamos pegar aqui, ó, esse aqui, ó, vezes beta 1, aqui, ó, 2 vezes 0,3, que é beta 1, mais o que? Esse valor vezes beta 2, ou seja, 3 vezes 0,26, dividido pelo elemento aqui da diagonal, que é o que? 10. Então encontramos aqui o beta 3. Pronto. Então esse critério aqui de Sansefeld é o que? Eu pegar o valor máximo entre, né, beta 1, beta 2, beta 3, que é esse valor aqui de 0,3, ou seja, deu menor que 1, então esse critério foi atendido. Então podemos partir para a aplicação do método de Gauss-Seidel tranquilamente, sem problema, sabendo que irá convergir, tá? Então vamos para o ponto de partida, né? Então a solução inicial, né, que é a solução aqui, ó, de ordem 0, eu vou pegar o BI e dividir pelo AI, que esse AI é o elemento da diagonal, né? No caso dessas três equações, três incógnitas que estamos vendo aqui, será o que? O A1, né, na equação 1, o A22 e o A33 aqui, né? Então vamos lá, né? O x1 vai ser aqui, né, B1 sobre A11, aqui, então 7 sobre 10. O x2, né, inicial, vai ser o que? O B2 sobre A22, então menos 8 sobre 5. E o x3 aqui inicial, né, vai ser o que? B3
dividido por A33, né, que deu aqui 0,6. Pronto, então temos aqui o ponto de partida que eu vou chamar. Ó, na hora de fazer o cálculo, que eu vou substituir essa solução aqui e achar a solução atual. Então aqui eu já escrevi como solução anterior, tá? Então vamos nessa. Então vou substituir, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Aqui a gente usou aquele critério, né? Isolei x1 na equação 1, isolei x2 na equação 2 e isolei x3 aqui na equação 3, né? Então fazendo isso você vai encontrar essas três equações aqui. Pronto, então vamos substituir. Temos aqui a substituir o que? O x2, né, de ordem 0 e o x3 aqui de ordem 0. Então substituindo aqui, né? Então, ó lá, menos, né? Então vai ser o que? Aqui, ó, 1 sobre 10, 7, menos 2 vezes esse aqui, né, que é 1,6, menos x3, que é o que? 0,6. Então, calculando isso aqui, obtivemos aqui 0,96. Então, aqui já começa a diferença entre o método de Gauss-Seidel e o Gauss-Jacob, né? Então, eu já tenho a componente x1 mais atualizada. Então, esse x1 mais atualizada já vai ser substituído aqui, né? Então, fazendo isso, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 sobre 5, menos 8, né? Menos ali x1, que é isso aqui, menos o que? X3, agora eu pego o x3 da solução anterior. Para calcular agora o x3, eu já tenho x1 e x2 aqui mais atualizado disponível. Então, são eles que eu vou substituir, né, nessa equação aqui. Então, vai ficar o que? 1 sobre 10, né, 6 menos 2 vezes o x1 daqui, menos 3 vezes o x2 mais atualizado, que é esse aqui, né? Fazendo essa conta, encontraremos aqui 0,98. Então, vou escrever, né, como solução atual, né, esses três valores aqui. Pronto, agora a gente vai fazer o teste de parada para saber se para aqui ou se continua. Bom, a gente tem que fazer componente a componente, né? X1 atual menos x1 anterior, ou seja, vai ser esse menos esse, né? Então, fazendo aqui, né, 0,96 menos 0,7, né, deu 0,26. Lembrando, viu, pessoal, que é tudo em módulo aqui, né? Não esquecendo. É porque a gente acaba não falando, porque acaba carregando a nossa linguagem aqui, né, na comunicação. Então, aqui, ó, x2 atual menos x2 anterior. Então, x2 atual menos x2 anterior, né? Esse menos com menos deu mais aqui, fazendo essa conta dá 0,31. E x3 atual menos x3 anterior, então vai ser esse menos esse, deu o que? 0,38. Pronto, agora eu vou escrever a condição do teste de parada, né? Que é o seguinte, ó, eu vou fazer aqui o máximo desses três valores, qual foi? 0,38, o máximo em módulo. E o máximo da solução atual em módulo. O máximo em módulo é esse aqui, 1,91. Então, dividindo aqui 0,38, né, por 1,91, isso aqui deu o que? 0,20, ou seja, deu maior do que epsilon. Então, continua, né? Então, essa solução agora atual, eu vou escrever lá em cima agora como solução anterior e calcular uma nova solução, tá? Então, olhe bem esses valores aqui, né? 0,96 menos 1,91, 0,98. Olha ele aqui. Pronto, então vamos substituir, né, essa solução anterior para achar uma solução mais atualizada. Então, substituindo aqui, né, vamos substituir menos 1,91, que é aqui, né, e 0,98 aqui. Fazendo essa conta, encontramos o que? 0,98, né? Pronto, aí vamos substituir esse 0,98 aqui, ó, no lugar de x1 e substituir esse 0,98 aqui no lugar de x3, ó, olha aqui. Fazendo essa conta aqui, encontramos aqui, ó, menos 1,99, ok?
Pronto, agora vamos substituir esses dois aqui, que já temos, né, a componente mais atualizada, em o que? X3, tá? Então aqui vai ficar o que? 1 sobre 10 menos 2 vezes o que? X1, que é esse aqui mais atual já disponível, menos 3 vezes o X2, que esse aqui é o mais atual disponível. Fazendo essa conta, vamos encontrar aqui, ó, igual a 1, né? Pessoal, perceba que eu tenho utilizado aqui, ó, duas casas decimais em função, né, do epsilon aqui, ó, que tem duas casas decimais também, tá? Então, fazendo isso aqui, eu vou escrever agora, ó, essa solução aqui que acabei de encontrar, e vamos agora fazer as diferenças, né, componente a componente, para fazer o teste de convergência, né? Então, x2 atual menos x1 atual menos x1 anterior, que é esse menos esse, ou seja, deu 0,02. x2 atual menos x2 anterior vai ser esse menos esse, né? Então está aqui substituído, que deu 0,8. E x3 atual menos x3 anterior, aqui, ó, essa diferença, olha ele aqui, deu 0,02. Então, no teste aqui do critério de parada, né, vamos substituir o maior valor em módulo. Aqui já foi, eu já calculei módulo, obviamente, né, que é 0,08, dividido pelo maior valor em módulo entre x1, x2, x3 da solução atual, né? Qual foi esse 1,99? Então, fazendo essa divisão, encontramos que deu o que? 0,04, que é menor do que o critério de parada. Portanto, né, esses valores aqui encontrados representa a solução desse sistema com precisão menor do que 0,05. Então basta o que? Substituir, e temos aqui essa solução mostrado aí como, né, desenvolver esse método de Gauss-Seidel.